Olá pessoal, Dr. José Vitor que está falando. Você já ouviu falar sobre a icterícia? Sabe de onde que ela vem, quais os problemas relacionados com essa condição? Hoje o vídeo é para te explicar um pouco mais sobre isso. E se você tem interesse em saber, fica até o final para poder conferir. Para quem não me conhece, eu sou médico, sou também professor, e esse canal é onde eu falo um pouco sobre saúde, qualidade de vida, sobre qual é o funcionamento do nosso organismo. E se você gosta de assuntos como esse, se interessa, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para receber em primeira mão os vídeos que semanalmente eu estou postando aqui. A icterícia, pessoal, nada mais é do que a coloração amarelada na nossa pele, na nossa esclera, que é esse branco do nosso olho, nas nossas mucosas, devido a um pigmento que nós temos no sangue, que é a bilirrubina. A questão é que nós temos normalmente esse pigmento, mas em uma quantidade muito pequena. Quando aumenta a quantidade de bilirrubina no nosso sangue, e eu vou explicar algumas causas que isso acontece, quando esse aumento é muito grande, essa bilirrubina ela vai impregnar na nossa pele, na nossa mucosa, na nossa esclera e vai dar esse tom amarelado que facilmente a gente consegue ver, identificar, mesmo quem é leigo, olhar para uma pessoa que está ictérica, que é o nome que a gente dá, a pessoa rapidamente vê que ela está amarelada, uma cor mais alaranjada, e é bom vocês ficarem atentos que em alguns casos existem causas que são relativamente tranquilas, benignas, mas existem causas também muito sérias. Então é importante vocês saberem como identificar uma pessoa com icterícia para que ela procure logo um atendimento médico para fazer logo a investigação. Então, eu vou te contar como que acontece esse aumento de bilirrubina no nosso sangue. O nosso sangue, ele contém vários tipos de células diferentes. E tem um tipo de célula que é extremamente importante, são as hemácias, que a gente também chama de glóbulos vermelhos. E a hemácia é vermelha porque ela contém dentro dela grande quantidade de uma molécula chamada hemoglobina, que dá essa coloração avermelhada para a hemácia e para o nosso sangue. Se você quiser saber um pouco mais aprofundado sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre a anemia, que eu explico um pouco mais sobre como isso funciona. Bom, essa molécula chamada hemoglobina, que está dentro das nossas hemácias, ao longo do tempo o nosso organismo vai renovando essa molécula e as hemácias, porque elas vão envelhecendo. Elas têm uma certa vida útil, que é de cerca de 120 dias mais ou menos. Então, todos os dias nós temos destruição de algumas hemácias e degradação da hemoglobina por alguns órgãos do nosso corpo, principalmente o baço, e também nós temos a produção desses elementos através aí da medula óssea vermelha, dentre outros, A questão é que a degradação dessa molécula, que se chama hemoglobina, ela vai gerar uma substância chamada bilirrubina, É uma degradação que acontece, é uma sequência de reações químicas, mas que no final vai gerar essa molécula chamada bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai ser eliminada do nosso organismo através da bile, sabe? Vocês já ouviram falar da bile, às vezes relacionado com vômito, alguém vomita bile, Vocês devem ter ouvido falar já sobre isso. A bile, ela é produzida no nosso fígado. Então essa bilirrubina que foi produzida, devido à degradação da hemoglobina, ela vai até o nosso fígado, o fígado processa ela melhor e joga ela para a nossa vesícula biliar, que armazena essa bile, e a nossa via biliar, que são os canaizinhos por onde a bile vai percorrer até o nosso intestino, e a gente vai eliminar essa bilirrubina junto com a bile pelo intestino e uma pequena quantidade mínima pela urina. Mas o principal aí é pelo intestino, pelas fezes. Quando nós temos um aumento da degradação dessa hemoglobina, que eu disse para vocês, ou quando nós temos uma obstrução desses canais que levam a bile para fora, para o intestino, retendo a bile
lá dentro do nosso organismo, não deixando com que ela seja eliminada, e também algumas alterações no nosso fígado, fazendo com que ele acumule essa bilirrubina no nosso sangue. Então, sempre que a gente tiver alguns fatores relacionados a essas causas, nós temos aumento da bilirrubina no nosso sangue. Essa bilirrubina ela vai se impregnar na nossa pele, nas nossas mucosas, dando essa coloração amarelada, que é própria de quem tem esse sinal que a gente chama de icterícia. Então, só para dar alguns exemplos, né, relacionados a cada uma dessas causas que aumentam a bilirrubina no nosso sangue. Então, a primeira delas eu falei, é quando a gente tem um aumento da degradação de hemácias e de hemoglobina, né, que a gente vai produzir grande quantidade de bilirrubina e o nosso organismo não vai dar conta de eliminar tão rápido assim. Então a gente tem, por exemplo, algumas anemias, algumas doenças que geram anemia, que a gente fala que é hemolítica, porque ela rompe as hemácias, então libera grande quantidade de hemoglobina e que vai ser degradada, né? Vai ser convertida em bilirrubina. Nós temos também, por exemplo, pessoas que fazem transfusão sanguínea e que por algum motivo podem sofrer alguma reação, né, em relação a essa transfusão, e uma hemácia ela pode reagir, né, com anticorpos, e a hemácia pode ser destruída e grande quantidade de hemoglobina ser liberada e convertida em bilirrubina. Então a gente pode ter icterícia por conta disso. Problemas no fígado. Então, por exemplo, quando o paciente não consegue fazer aquela conversão, aquele processamento que eu falei, que ele tem que fazer da bilirrubina para poder eliminar ela. Então, pacientes com problemas no fígado, problemas crônicos, em que o fígado não funciona direito, e aí a gente tem principalmente a cirrose hepática, né, como uma causa importante de icterícia. Nós temos também quando o fígado processa essa bilirrubina, joga para aqueles canaizinhos que vão eliminar para o intestino, a bile, né, na forma de bile, a gente tem causas em que a gente tampa, né, esses canaizinhos, a bile não consegue passar, a gente entope, né, os canaizinhos, e isso pode entupir por conta de alguma pedra, né, algum cálculo que saiu da vesícula biliar e entupiu ali os canaizinhos. Eu vou fazer algum vídeo mais para frente explicando mais como isso acontece, mas só para vocês entenderem que pedra na vesícula, que é muito comum também, pode ocasionar essa icterícia, essa coloração amarelada na pele. Algum tumor também, seja benigno, seja maligno, ele pode também comprimir esses canaizinhos e não deixar com que a bile com a bilirrubina seja eliminada do organismo, certo? Então, a gente tem algumas causas aí importantes. Então, a maioria delas são causas que precisam ser investigadas. Como eu falei, tem causa aí de tumor, de câncer, inclusive, que precisa ser bem investigado. Então, se vocês identificarem alguém com uma coloração mais amarelada na pele, amarelada mesmo, às vezes puxando para o alaranjado, essa pessoa precisa ser orientada, e aí vocês têm papel fundamental nisso, de orientar essa pessoa a procurar sim um médico, não ficar protelando demais, porque se for no estágio inicial, dependendo da doença que a pessoa tiver, isso pode ter uma cura, né, mais tranquila. Agora, se a pessoa demorar demais, isso pode ter consequências mais sérias para a saúde e para a vida dela. E em muitos casos, pessoal, a gente tem outros dois sinais associados a isso, que vêm junto com essa icterícia, com essa coloração amarelada na pele. Eu não falei que a bilirrubina ela é eliminada através do nosso organismo, eliminada pelas fezes, né, na forma de bile. Então, as nossas fezes vão ter alguma alteração também. A bilirrubina, ela é degradada, né, os sais biliares, eles são degradados numa substância que vai dar uma coloração natural das nossas fezes. Essa coloração mais marrom, ela é decorrente da bile que está sendo eliminada e ela está sendo degradada pelos micro-organismos que nós temos na flora intestinal e ela dá essa coloração. Se eu disse que, em alguns casos, a bile está sendo impedida de ser eliminada, significa que a gente não vai ter esses sais biliares percorrendo o nosso intestino. Então eles não vão gerar aquela coloração que a gente conhece, a coloração normal de fezes, né?
Como é que vão ficar as fezes nesses casos? Vão ficar as fezes mais claras, às vezes até esbranquiçadas. Porque eu falei, aquela coloração ela vem da degradação da bile, que é eliminada no nosso intestino. Então, fica a dica também para vocês observarem. Conhece alguém que diz que as fezes estão ficando meio brancas, né, pálidas mesmo, sem coloração, até ficando até brancas. É mais um sinal de que essa pessoa pode estar tendo alguma dificuldade de eliminar essa bile para o intestino dela. Então ela precisa procurar o médico também. E a bile, como eu falei, se ela está acumulando a bilirrubina, se ela está acumulando no sangue e ela não está sendo eliminada pelas fezes, ela vai acabar sendo eliminada pela urina. Então a urina vai mudar de cor. A urina, que geralmente ela é amarelada, ela pode variar até de um amarelo clarinho, né, quando ela está bem diluída, quando a pessoa está bem hidratada, até um amarelo mais forte. Quando ela tem muita bilirrubina sendo eliminada pela urina, a urina vai ficar com uma cor mais acastanhada, lembrando um pouco chamate. Então, muitos pacientes, eles falam pra gente, minha urina está parecendo chamate ou Coca-Cola, né? É a analogia que as pessoas fazem para relacionar a cor, mais ou menos, que a urina está ficando. Ela vai se tornando mais acastanhada. Significa que está com excesso de bilirrubina na urina. Então, a gente precisa investigar de onde está vindo esse excesso de bilirrubina. Se é porque está sendo muito produzida, né? Ou se é porque está tendo algum problema no fígado para processar essa bilirrubina, ou se é porque está tendo dificuldade em eliminar essa substância do nosso corpo. E outro sintoma muito comum também é a coceira na pele. Igual eu falei, a bilirrubina ela vai impregnar na nossa pele e geralmente dá muita coceira, algo que às vezes é insuportável. Então muita gente procura o nosso atendimento falando que às vezes nem notou que a pele está mais amarelada, mas que está tendo muita coceira na pele. Então esse é um sinal que a gente tem que ficar atento também. E você, conhece alguém que já teve esse quadro de icterícia já na vida adulta, ou uma criança mais velha? Ou que teve alguma alteração de coloração das fezes, da urina, dessa forma como eu falei, ou de outra forma? Deixa nos comentários aqui. Se você tiver também alguma dúvida a respeito desse tema ou a respeito de outros temas, sugestões de vídeos, deixa nos comentários que serão muito bem-vindos, certo? Então, por hoje é só. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal mais uma vez, clicar no curtir, para que o YouTube possa disseminar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a respeito dessa condição que é muito prevalente no nosso meio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.